Década de 1940. No interior do Hospital Psiquiátrico Creedmoor, um dos maiores asilos mentais dos Estados Unidos, a mente humana era um território desconhecido e perigoso. Pacientes sofriam com distúrbios que a medicina da época mal compreendia. E quando a ciência não entende algo, costuma tentar controlar. Ali, controlar significava mutilar. A lobotomia era vista como uma solução milagrosa. O procedimento consistia em cortar conexões nervosas no cérebro, apagando partes inteiras da consciência. Era como desligar a luz dentro da mente de alguém. Muitos pacientes saíam de lá sem emoções, sem identidade, apenas cascas vazias de quem um dia foram. E é nesse cenário frio e assombroso que surge a família Sackler. Eles se tornariam, décadas depois, os arquitetos de um império farmacêutico de mais de 14 bilhões de dólares e os protagonistas da pior crise de opioides da história moderna. Mas antes da fortuna, antes da fama, havia Creedmoor. 3 irmãos Sackler trabalhavam naquele hospital psiquiátrico. Observavam diariamente as consequências devastadoras dos choques elétricos e lobotomias. Durante anos, administraram terapias de eletrochoque, amarrando pacientes, passando correntes elétricas através de seus cérebros, em nome da ciência. Depois de milhares de procedimentos, começaram a se perguntar se existia um caminho menos brutal. Acreditavam que as doenças mentais não eram falhas morais, mas desequilíbrios químicos. Se o problema estava na química, talvez a solução também pudesse estar. Uma pílula para cada transtorno, uma cura em forma de comprimido. Guiados por essa ideia, compraram uma pequena empresa farmacêutica chamada Purdue. Enquanto os 2 irmãos mais novos se concentravam em expandir o negócio, o mais velho, Arthur Sackler, decidiu seguir outro caminho. Um que mudaria a forma como o mundo consome medicamentos. Arthur adquiriu uma agência de publicidade médica e começou a criar uma nova forma de vender remédios. Em vez de focar no público, ele focou nos médicos. Transformou profissionais de saúde em vendedores, oferecendo incentivos e comissões para promoverem produtos diretamente a outros médicos. A tática era simples e sombria: convencer quem prescreve, não quem consome. Arthur também foi além. Pagou um alto funcionário da FDA para ajudar a promover seus medicamentos. E chegou a inventar nomes de médicos em anúncios publicitários, fingindo que eram especialistas reais que recomendavam seus produtos. Cruzou todas as fronteiras éticas possíveis e ainda assim tornou-se riquíssimo. Seu maior golpe, porém, estava apenas começando. Ele percebeu que havia um mercado crescente de pessoas em busca de tranquilidade e, com algumas campanhas publicitárias persuasivas, transformou ansiolíticos como Valium e Librium em fenômenos de vendas. A promessa era simples: paz química para a ansiedade cotidiana. Milhões acreditaram. O vício se espalhou rapidamente. Mas Arthur tinha uma resposta assustadora para quem o questionava sobre o aumento do abuso dessas drogas. A droga não é o problema. Os pacientes imprudentes são o problema. Arthur Sackler morreu antes da ascensão dos opioides modernos, mas deixou um legado perigoso. Uma cultura de marketing agressivo e manipulação científica. Ele havia plantado a semente que permitiria à família Sackler florescer na escuridão. Após sua morte, os irmãos que permaneceram no comando da Purdue começaram a buscar algo novo. Um produto que fosse mais lucrativo, mais poderoso e mais viciante. Era o início de uma história que transformaria o sofrimento humano em $1 bilhão e que mergulharia uma geração inteira em dependência e desespero. Na década de 1990, a Purdue Pharma anunciou ao mundo o que chamava de uma revolução na medicina da dor. Um comprimido poderoso, capaz de eliminar o sofrimento sem causar dependência. O nome era OxyContin. A promessa era tão sedutora quanto perigosa. O medicamento continha oxicodona, um opioide extremamente potente, parente direto da heroína. Mas a Purdue alegava que sua fórmula era diferente. Graças ao revestimento de liberação controlada, diziam, o risco de vício seria praticamente nulo. Uma mentira cuidadosamente embalada em linguagem científica. A estratégia de marketing seguiu a cartilha criada por Arthur Sackler décadas antes. Médicos eram inundados com visitas de representantes bem treinados que ofereciam brindes, viagens e bônus por cada nova receita. Panfletos, palestras e anúncios em revistas médicas repetiam a mesma mensagem. A dor é o 5º sinal vital. E o OxyContin é a resposta. Milhares de médicos começaram a prescrever o remédio sem imaginar o que viria a seguir. A cada comprimido, uma nova vítima. Pacientes comuns, trabalhadores, mães, veteranos, todos acreditavam estar recebendo um tratamento seguro, mas o que recebiam era dependência química em forma de pílula. Quando os efeitos passavam, o corpo clamava por mais. E assim, silenciosamente, o vício se espalhou.
No interior dos Estados Unidos, cidades inteiras foram devastadas. Em poucos anos, o OxyContin se tornou o centro de uma epidemia. E enquanto vidas eram destruídas, os Sackler prosperavam. Entre 1995 e 2007, o lucro da Purdue ultrapassou os 35 bilhões de dólares. O império da dor estava completo. O que poucos sabiam era que a empresa possuía documentos internos comprovando que sabiam desde o início sobre o potencial viciante do OxyContin. Em memorandos confidenciais, executivos discutiam abertamente como aumentar as doses para gerar maior retenção de clientes. A dependência virou modelo de negócios. Quando as primeiras mortes começaram a ser noticiadas, a Purdue reagiu com uma narrativa calculada. Alegaram que o problema não era o medicamento, mas sim o mau uso por parte dos pacientes. Era a mesma justificativa que Arthur Sackler usara décadas antes. Um padrão de culpa transferida, repetido com precisão cirúrgica. A empresa investiu milhões em campanhas para reverter a imagem negativa. Contrataram médicos porta-vozes. Financiaram pesquisas enviesadas e patrocinaram organizações de tratamento da dor. Todas promovendo a ideia de que os opioides eram seguros quando usados corretamente. Ao mesmo tempo, os Sackler doavam fortunas para museus, universidades e instituições de arte. O nome da família passou a estampar alas de museus como o Louvre e o Metropolitan. Era a tentativa de lavar a imagem pública com filantropia. Mas por trás das doações havia sangue. Milhares de famílias já haviam perdido tudo para o vício. Filhos, pais, irmãos, mortos por overdose ou presos em ciclos de dependência. As pequenas cidades americanas começaram a parecer zonas de guerra química. Enquanto isso, os Sackler continuavam a negar qualquer responsabilidade. Nenhum deles jamais passou um dia na prisão. Nenhum pediu perdão. Quando os processos judiciais começaram a se acumular, a estratégia foi a mesma: negar, adiar, pagar indenizações e seguir lucrando. Em 2019, sob a pressão de centenas de ações, a Purdue declarou falência. Mas para o Sackler, isso não significou ruína. Antes do colapso, a família havia transferido bilhões de dólares para contas e fundos secretos em paraísos fiscais. O dinheiro foi salvo. O nome, nem tanto. À medida que as investigações se aprofundavam, uma verdade ainda mais sombria emergia. Os Sackler sabiam exatamente o que estavam fazendo. Haviam transformado a dor em produto e o sofrimento humano em matéria-prima para o lucro. E mesmo depois da destruição causada, continuavam a negar. Eles alegavam que o OxyContin era apenas uma ferramenta, que o mal estava no uso indevido, não na criação. Mas quantas vidas precisariam ser destruídas até que alguém chamasse isso pelo nome certo? Epidemia, crime corporativo, genocídio químico. Com o cerco se fechando, a Purdue Pharma tentou se reinventar. Contratou equipes de relações públicas e montou uma nova narrativa. A empresa, diziam, era uma vítima da má interpretação pública, um bode expiatório da mídia. Mas as provas falavam mais alto. E-mails internos mostravam executivos celebrando o aumento das vendas nas regiões onde o número de overdoses também crescia. Chamavam os estados mais atingidos de territórios de oportunidade. Cada morte, cada dependente, representava mais lucro. Em 2007, após uma longa investigação federal, 3 executivos da Purdue se declararam culpados por fraude médica. A empresa foi multada em 600 milhões de dólares, uma quantia gigantesca para a época, mas insignificante diante dos bilhões acumulados pela família Sackler. Nenhum membro da família foi responsabilizado criminalmente. E enquanto a Purdue era obrigada a prometer mudanças, o OxyContin continuava sendo vendido com novas embalagens e o mesmo veneno dentro. O ciclo se repetia. A cada processo, uma nova fachada. A cada morte, uma nova justificativa. Mas a verdade é que o sistema também colaborou. Durante anos, a FDA, o órgão regulador americano, aprovou e reavaliou os opioides da Purdue sem impor restrições sérias. Muitos dos responsáveis por fiscalizar a empresa deixavam seus cargos públicos para trabalhar depois em consultorias financiadas pela própria indústria farmacêutica. Era a corrupção institucionalizada. Um jogo em que ninguém perde, exceto o povo. Em 2010, diante da crescente pressão social, a Purdue lançou uma versão à prova de abuso do OxyContin. O comprimido era mais difícil de triturar ou injetar, mas o vício já estava espalhado demais. Milhares de dependentes recorreram à heroína e ao fentanil, versões mais baratas e letais. A epidemia saiu do controle. Em menos de uma década, mais de 500 mil americanos morreram por overdose de opioides. E por trás de cada estatística havia uma história. Um pai que perdeu o emprego e começou a tomar comprimidos para a dor. Uma mãe que acreditou na promessa de um médico. Um adolescente que experimentou um remédio deixado no armário. Todos unidos pelo mesmo desfecho trágico: dependência, ruína e morte.
A família Sackler, no entanto, continuava nas sombras, administrando o império à distância. Seus nomes ainda brilhavam em galerias de arte e universidades de prestígio. Era uma ironia cruel, a dor de milhões financiando a beleza dos museus. Somente quando o número de vítimas se tornou impossível de ignorar, começaram as verdadeiras batalhas judiciais. Procuradores de quase todos os estados americanos moveram ações contra a Purdue e o Sackler, acusando-os de enganar médicos, autoridades e o público. Durante os depoimentos, os advogados da família usaram uma tática conhecida: prolongar, confundir e desumanizar. Cada palavra era cuidadosamente calculada para evitar qualquer admissão de culpa. Eles sabiam que o tempo trabalhava a seu favor. Em 2021, a Purdue finalmente foi dissolvida como parte de um acordo judicial bilionário. A família Sackler concordou em pagar mais de 6 bilhões de dólares. Mas em troca exigiu imunidade contra futuros processos criminais. O acordo foi aprovado. Nenhum deles jamais enfrentou a prisão. Nenhum deles admitiu culpa. E a fortuna continuou intacta, protegida por fundações privadas e empresas offshore. O nome Sackler começou a desaparecer das paredes dos museus, removido discretamente para evitar protestos. Mas para muitos era tarde demais. O estrago estava feito. O vício em opioides ainda assola comunidades inteiras. A indústria farmacêutica segue lucrando com medicamentos derivados, apenas sob outros nomes. E a lição que deveria ter sido aprendida foi esquecida. No fim, a história dos Sackler é mais do que uma tragédia familiar ou um escândalo corporativo. É um retrato da natureza humana, da ganância que transforma a dor em negócio e da arrogância que acredita poder controlar o sofrimento alheio. Eles não venderam apenas um remédio, venderam uma ilusão, a de que a felicidade pode ser engarrafada, prescrita e comprada. E o mundo acreditou. Hoje, décadas depois, o nome Sackler é sinônimo de poder e controvérsia. Eles construíram um império sobre o alicerce do sofrimento humano e moldaram uma das maiores crises de saúde pública do século. Suas doações a universidades e museus tentaram reescrever a própria história, transformar vilões em benfeitores, criminosos em filantropos. Mas a verdade não pode ser comprada com arte. Por trás de cada ala do museu que exibia o nome Sackler, havia cemitérios silenciosos de dependentes. Pessoas que nunca conheceram os irmãos Sackler, mas que viveram e morreram sob as consequências de suas decisões. Em uma ironia cruel, a família que um dia quis apagar a dor do mundo acabou espalhando uma nova forma de sofrimento. E o mais perturbador é que, de certa forma, eles venceram. A fortuna permanece. A imunidade foi garantida. A herança, preservada. Nenhum tribunal foi capaz de julgar o que realmente aconteceu. O valor da vida humana reduzido a cifras em uma planilha. A crise dos opioides revelou algo ainda mais sombrio do que a ganância de uma família. Revelou o quanto o sistema inteiro pode ser corrompido quando o lucro se torna mais importante que a verdade. Governos, agências, médicos, instituições. Todos, em algum nível, fecharam os olhos. E quando todos se calam, a injustiça fala mais alto. Hoje, milhões ainda dependem de analgésicos opioides. As farmacêuticas continuam a lançar novas versões, com novas promessas, mas a lógica permanece a mesma. O ciclo nunca terminou, apenas mudou de nome. A história da Purdue e dos Sackler não é um caso isolado. É um espelho. Mostra o que acontece quando a ciência perde a ética, quando a medicina esquece a humanidade e quando o sofrimento vira mercadoria. E talvez o mais inquietante seja perceber que nada impede que isso se repita. Porque enquanto existir dor, haverá alguém disposto a lucrar com ela. A sociedade moderna se acostumou a buscar alívio imediato. Queremos curas rápidas, pílulas que apaguem a angústia, soluções que nos anestesiem da realidade. Mas o preço da anestesia é alto demais quando custa vidas. E no fundo, é isso que torna essa história tão perturbadora. Ela não fala apenas sobre a família Sackler, fala sobre todos nós. Sobre a nossa necessidade de fugir da dor a qualquer custo. Sobre o quanto estamos dispostos a acreditar em quem promete alívio. E sobre o perigo de confiar cegamente em quem lucra com o nosso sofrimento. O legado do Sackler é um lembrete silencioso de que o mal raramente se apresenta como algo monstruoso. Às vezes ele vem de terno, fala com calma e diz estar tentando ajudar. Às vezes ele se disfarça de cura. E quando isso acontece, é difícil perceber onde termina a ciência e começa a manipulação. No fim, a pergunta que fica não é apenas como eles conseguiram enganar o mundo, mas por que o mundo quis tanto ser enganado.